vamos para a palavra, amém? O tema é dar frutos. João 15, do 1 a 8, Jesus diz: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele retira, e todo que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Diga comigo: todo ramo que está em mim não dá fruto, ele retira, e todo que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Amém? Aqui tem um mistério. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho transmitido. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós igualmente não podeis dar fruto por vós mesmos, se não permanecerdes unidos a mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não podeis realizar obra alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Então esses ramos são juntados, lançados ao fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que desejardes, e vos será concedido. O que glorifica meu Pai é que deis fruto em abundância, e assim sereis verdadeiramente meus discípulos. Verso 16: não fostes vós que me escolhestes, ao contrário, eu vos escolhi a vós, e vos designei para irdes e dardes fruto, e fruto que permaneça. Sendo assim, seja o que for que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele o concederá a vós. Amém? Jesus, ele faz uma analogia, falando da videira, se apresentando como a videira, falando que nós somos os ramos, que está conectado a essa videira. Jesus fala que esse ramo que está conectado nele, deve produzir frutos, diga frutos. Mas ele dá a entender que existem ramos que estão nele, que não produz frutos. Como pode? Mas ele falou: olha, toda vara que estiver conectada na videira e não der fruto, vai ser cortada, vai ser tirada, né? E daí ele continua falando sobre isso, mas a mensagem central ali é frutos, que ele nos designou para darmos frutos. Ele fala no verso 16: olha, não foram vocês que me escolheram. Às vezes a gente pergunta na igreja: alguém quer aceitar Jesus? Né? Mas na verdade é o Senhor que nos escolhe, não somos nós, né? Nós fomos escolhidos de Deus, por isso estamos aqui, e graças a Deus que essa graça nos alcançou, porque senão nós estaríamos perdidos lá no mundo, como muitos estão nessa sociedade, perdidos na imoralidade, perdidos no adultério, perdidos nas drogas, no álcool, em tanta coisa ruim. Mas Ele nos escolheu, e Ele fala: olha, eu vos escolhi e vos designei para que vocês vão e deem frutos. Está entendendo? Ele nos escolheu para isso, para que nós venhamos dar frutos. Nós pregamos uma mensagem de graça, e agora eu preciso da sua atenção. De Efésios 2:8, onde a palavra que o apóstolo diz que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E daí ele fala assim: não vem das obras, para que ninguém se glorie. E quando a gente chega nesse ponto, dá uma impressão que as nossas obras não possuem valor. Porque se eu não sou salvo pelas obras, pastor, então pouco importa o que eu faça. E não é verdade. Não há nada que eu possa fazer para ser salvo, porque a salvação é pela graça, é pelo sacrifício de Jesus, que Ele fez na cruz do Calvário por nós. Mas as nossas obras têm valor, porque Ele disse assim: não pelas obras, mas para as boas obras. Você não faz boas obras para ser salvo, como muitos sistemas aí fora. Você faz boas obras porque você é salvo. Consegue entender? Porque você é de Deus, porque você é filho de Deus. Filho de Deus. Por isso que você gera bons frutos. A sua atitude, a sua obra tem valor, né? Nós somos conhecidos pelos frutos que geramos. E a pergunta é: que tipo de fruto nós estamos gerando? Qual é a marca da nossa vida?
Hoje eu vi uma nota de uma pessoa que faleceu, querida, que eu conheci, e várias pessoas falando bem, e eu já com essa palavra no coração, e daí eu fiquei pensando, o que vão falar de nós quando nós partirmos? Se nós encerrarmos a nossa carreira hoje, do que vão lembrar de nós? Que tipo de fruto nós geramos? Que tipo de fruto você tem gerado? Porque o fruto, querido, o fruto fala mais alto do que as nossas palavras. Tem gente que fala de amor e não ama. Tem gente que fala para o cônjuge que ama, mas bate. É agressivo. A obra fala mais alto do que as nossas palavras. O fruto mostra quem nós realmente somos. Se nós somos de Deus ou não. Está entendendo? Então eu preciso dar atenção a isso. Eu preciso. Que tipo de fruto Jesus espera de nós? Mateus 7, verso 17 diz: assim sendo, toda árvore boa produz bons frutos. Amém? Eu estou falando com árvore boa aqui. Amém? Uma árvore boa. Você é uma árvore boa? Amém? Toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim produzir bons frutos. Eu trabalhei em uma empresa na região de Curitiba, e às vezes eu tentava ajudar algumas pessoas ali da empresa, e eles agiam de uma forma ruim, rejeitando a ajuda. E quando eles rejeitavam a ajuda, eu falava assim, para mim, eu costumo falar comigo, eu falava: Cássio, por que você insiste? E na mesma hora, sabe, Deus falava comigo, o Espírito Santo falava comigo: porque o mal não está em você. O mal não está em você. Por isso que a gente insiste em algumas pessoas, por isso que a gente insiste em ajudar, por isso que a gente insiste, sabe, em dar bons frutos. A árvore boa não pode produzir frutos ruins, nem a árvore ruim produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e atirada ao fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Somos conhecidos pelos frutos que produzimos. Ser uma árvore boa, querido, é normal que as suas ações glorifiquem o nome de Deus. Está entendendo? E não é sobre religião. Tem muita gente com uma religião que produz frutos ruins. É sobre estar conectado em Jesus verdadeiramente e receber do que Cristo tem, a natureza de Cristo ser imprimida em nós, e nós agirmos como Cristo nessa terra. O fruto é a evidência que somos discípulos de Jesus. Sabe, aquele bom fruto do perdão, só mostra que você é de Deus. Pastor, mas as pessoas são ruins comigo, e daí? E daí? A árvore ruim vai ser cortada. Em algum momento a árvore ruim vai ser cortada. Mas a boa, Jesus disse, vai ser limpa para que produza mais. Ele vai limpar para que produza mais frutos ainda, bons frutos. Imagina, Jesus, ele procura frutos em nós. Pense num patrão que espera frutos de seu funcionário, que ele trabalhe, né? Contratou o funcionário, espera que ele chegue de manhã para trabalhar, que ele desenvolva o serviço, né? Daí o patrão ali tendo que falar para o funcionário: olha, você tem que vir trabalhar. O seu horário é 8 horas. O seu horário de almoço é esse. Todo dia o patrão tendo que falar essas coisas. O patrão, querido, quando contrata, ele já fala ali, né? O uniforme é esse, os horários são esses. E depois ele só espera que tudo flua de acordo com aquilo que ele determinou. Deus olha para nós e espera, querido, que isso seja muito natural na nossa vida, que nós venhamos produzir bons frutos. Bons frutos. Gálatas 5:22 diz: entretanto o fruto do Espírito é amor. Fruto do Espírito, o Espírito de Deus habita em nós. Então amar tem que ser uma coisa leve para nós. Leve. Amar o próximo, amar o irmão, amar a nossa família. Tem gente que dá fruto tão ruim que não consegue amar nem a família.
que não consegue amar o filho, que não consegue amar o pai, que não consegue amar a mãe. O fruto do Espírito é o amor, alegria, né? Eu digo sempre que quando eu acordo, eu não acordo sorrindo não, porque tem gente que prega, não, você tem que acordar sorrindo. Irmão do céu, não sou eu. Mas passar o dia inteiro sem se alegrar, já é outra coisa. Passar o dia inteiro de cara amarrada, né, tomou limão, é outra coisa. Porque o fruto do Espírito é alegria. Então tem que sair umas gargalhadas, aí você tem que se alegrar com alguma coisa. Se alegrar com a bondade de Deus, com a fidelidade de Deus. Se alegrar porque você está vivo, amém? Se alegrar pela família que você tem, é um fruto. A paz é um fruto. Tem gente que não tem paz. E o problema de alguém que não tem paz é o que, irmão? Alguém chuta aí? Quem não tem paz, o que ele faz? Tira a paz do outro. Uma pessoa que não tem paz, ele chega no ambiente da igreja, rouba a paz dos outros. Ele chega na família, ele tira a paz de quem estiver lá. Chega na empresa, ele rouba a paz dos outros. Mas nós temos o Espírito de Deus, então a paz, querido, tem que fluir em nós, tem que habitar em nós, tem que ser um fruto que flua em nossas vidas. A paciência, né? Pastor, eu não tenho paciência. Irmão, é fruto do Espírito. Esse fruto tem que fluir na tua vida. Benignidade, bondade, fidelidade. Nós estamos diante de uma geração infiel, infiel às alianças, infiel, sabe, a família, infiel aonde as pessoas que Deus colocou para honrar a vida dela. Gente desleal, gente que você faz de tudo para a pessoa e depois ela vira as costas e não te dá nenhum obrigado. Querido, não seja essa pessoa, sabe, não seja desleal, sabe, seja fiel. Se Deus usou alguém para te honrar, honra essas pessoas. Eu sempre costumo falar, nós temos que honrar quem nos honra. Honrar, sabe, às vezes eu vou em alguns lugares, eu até pago mais, mas por quê? Porque eu falo, não, eu tenho que honrar quem me honra. Eu tenho que, sabe, ter um pouco de lealdade. Só que daí nós temos pessoas infiéis. É cuidado, é amparado. Quando vai embora, manda uma mensagem, se mandar. Querido, fruto do Espírito, a fidelidade é um dos frutos. Seja fiel. Honre quem tem te honrado. Honra. A honra traz honra. 2026 é o ano da dupla honra. E nós falamos sobre isso. Aos que me honram, eu honrarei. Mansidão, domínio próprio. Não, porque quando eu vejo eu já fiz. Não, irmão, domínio próprio. A pior coisa que a gente faz é, na hora da ira, mandar mensagem para alguém. Na hora da ira, ir falar com alguém. Normalmente eu me arrependo. Normalmente. Então, na hora da ira, irmão, você deixa passar. Deixa passar, você engole seco. Está entendendo? Mas deixa. Domínio próprio. Você tem o Espírito de Deus na tua vida. Vai sair quebrando as coisas. Você é crente, irmão. Mas é porque meu pai era assim, minha mãe era assim. Deixa eu te falar algo que eu disse de manhã. Antes de nós sermos filhos dos nossos pais biológicos, nós somos filhos de Deus. E Deus não sai quebrando as coisas. Deus não. Deus tem domínio próprio. Está entendendo? Contra essas virtudes não há lei. Jesus procura frutos em nós. Bons frutos. Mateus 21, 18, 19 diz: ao amanhecer, quando retornava para a cidade, Jesus teve fome. Avistando uma figueira à beira da estrada, aproximou-se dela, porém nada encontrou, a não ser folhas. Olha a cena, Jesus com fome, olha uma figueira bonita, cheia de folha, com muita aparência, né? Daí ele vai na direção dela com a expectativa: eu vou comer dessa figueira, eu vou comer do fruto dessa figueira. Só que daí a palavra diz que ele só encontrou folha, que ele não achou fruto nenhum.
Então decretou-lhe: nunca mais se produza fruto em ti. No mesmo instante a figueira ficou completamente seca. Nossa, pastor, mas Jesus é amor? É. Só que ele procura os frutos. Chegou nessa figueira e viu que só tinha aparência. Eu, meu irmão, e você não podemos ser só aparência. Só gente que parece que é de Deus, mas não é. Só gente que tem uma aparência de religioso, mas os frutos são ruins. Fruto ruim, querido. E daí, sabe, o diabo é mentiroso, é pai da mentira, certo? Diga, o diabo é o pai da mentira. Então, se você usa da mentira, você sabe com quem que você está transitando. Tá, mas qual que é o problema? Quando o diabo usa pessoas para falar de nós, verdades ruins, porque ele é pai da mentira. Que ele levante calúnia é normal, né? Já teve gente aqui na cidade que falou assim: esse pastor lava dinheiro. Gente desavisado, gente ignorante, gente falando bobagem. Qual que seria o problema? Se fosse verdade. Querido, quando as pessoas, a gente dá frutos ruins e as pessoas começam a falar, isso é ruim, isso não glorifica o nome do Senhor. Quer saber um fruto ruim que às vezes as pessoas dão? Quando a gente se torna um mal pagador, a gente não se preocupa com os compromissos assumidos. E daí as pessoas saem falando: isso aí é um fruto ruim. E se você está em aperto, existe graça de Deus na tua vida para que você se levante. Mas quando vier sobre a tua vida essa graça, e vai vir recurso na tua vida para você se levantar, você precisa, antes de fazer qualquer coisa, honrar os seus compromissos. E a gente fala muito pouco sobre isso como igreja, mas deveríamos falar mais. Está entendendo? Tem gente que o fruto dela é só fofoca, só fala dos outros. E é conhecido como fofoqueiro. É ruim isso. Isso não é um fruto bom. Querido, Deus deu uma vida para cada um cuidar da dele. Eu trabalhei em uma empresa que os meninos às vezes falavam assim: eu vou te dar um gato. Quando a gente falava alguma coisa: por que um gato? Tem 7 vidas para você cuidar. Irmão, não trilhe esse caminho, não seja lembrado como alguém que só fala dos outros. Não seja lembrado como alguém amargo, sabe, como alguém que não perdoa. Sabe, isso é um fruto ruim, são obras da carne. Paulo falou lá em Gálatas antes, no capítulo 5, são obras da carne isso daí. Querido, Jesus está procurando bons frutos em nós, e que Ele possa chegar em nós e não ver só uma aparência. Sabe, eu tenho uma resistência com um figurino só de aparência. Teve uma época que eu nem queria usar terno, porque eu frequentei uns lugares que a santidade estava no terno, e eu sei que isso não tem nada a ver. Hoje eu uso porque eu gosto, mas nós não podemos só ser uma carinha, só esse rostinho bonito que você é aí. Não pode. Tem que ser de verdade, tem que dar bons frutos. Fala para o teu irmão, fala para ele: você não pode ser só esse rostinho bonito. Você tem que dar fruto, bons frutos. Dá uma salva de palmas para Jesus. Jesus está nos dando tempo. Lucas 13, versos 6 a 9 diz: em seguida Jesus lhes propôs a seguinte parábola: certo homem possuía uma figueira cultivada em meio a uma grande plantação de videiras. Contudo, vindo procurar fruto nela, não encontrou nem ao menos um. E por isso recomendou ao vinicultor: esse é o 3º ano que venho buscar os frutos dessa figueira e não acho. Sendo assim, podes cortá-la, para que está ela ainda ocupando inutilmente a boa terra. O vinicultor, porém, lhe rogou: Senhor, deixa ainda por mais um ano, e eu cuidarei dela, cavando ao seu redor e adubando. E se vier a dar fruto no próximo ano, muito bem; caso contrário, mandarás cortá-la. Veja, o proprietário dessa terra, dessa vinha, tinha uma figueira plantada no meio da vinha, e durante 3 anos ele foi lá procurar um fruto. Todo ano ele investiu naquela figueira, ele colocou alguém ali para cuidar dela, para adubar, para regar ela.
Mas todo ano que ele foi procurar o fruto, ele não achou. Você entende que Deus tem investido em nós, pessoal? Deus tem investido em nós como, pastor? Deus tem colocado gente preciosa no nosso caminho. Deus tem colocado pessoas que, sabe, nos dão suporte, pessoas que liberam palavras de vida sobre nós, pessoas que profetizam coisas boas para a nossa vida. Deus tem investido em nós, nos dando essa casa agradável para nós cultuarmos e servirmos a Ele. Agora, essa figueira, durante 3 anos não produziu nada. E sabe, hoje à tarde eu pensava nessa mensagem, e eu já fui essa figueira, que fiz parte de uma igreja e não produzia nada. Eu já fui essa figueira que não dava bons frutos, que desfrutava do ambiente, por isso que a gente usa de misericórdia com alguns, desfrutava do ambiente, desfrutava do cuidado, do pastoreio, mas não frutificava, não produzia nada, não colaborava em nada. O dono dessa terra falou assim, ó, corta essa figueira, corta ela, não dá fruto. Porque a palavra é clara, querido, a árvore que não dá fruto, Deus corta. Ele corta. É muito sério isso. Se você está entre os vivos, Deus está te dando tempo, Deus está me dando tempo. Quando eu passei pelo Covid, quase morri, escapei, eu entendi, Deus está me dando tempo para que eu venha frutificar no reino. Daí o vinicultor que cuidava falou assim para ele, não vamos cortar agora não. Eu vou durante mais 1 ano cuidar dela, vou adubar, vou regar ela. Deixa eu cuidar dela. E se nesse ano ela ainda não produzir, quando vencer esse ano, daí você pode cortar ela se ela não produzir, mas se ela produzir, ela fica. Isso é misericórdia de Deus sobre nós, Deus nos dando tempo para a gente ter uma atitude melhor, para a gente frutificar. Você faz parte da igreja, querido, não só para vir aqui e sentar e receber. Eu sou membro de banco, pastor. Irmão, membro de banco é parafuso, e tem pouco aí nessas cadeiras. Você faz parte da igreja para dar frutos. Em alguma área Deus quer te usar nessa casa. E aqui eu costumo dizer que você só não trabalha se não quiser. Porque se você for aquela pessoa que tem desejo de frutificar e estiver pronto a ouvir, querido, Deus vai te usar nessa casa. Você vai, sabe, frutificar para a glória de Deus. Eu só estou esperando a morte, pastor. Para, irmão, para. Deus tem te dado vida. Use essa vida para glorificar o nome dEle. Sabe, aonde você passa tem que ter fruto. A empresa que você entra, sabe, você tem que influenciar de uma forma positiva. Está entendendo? Você tem que ser lembrado por algo bom na empresa, na família que você faz parte. Está entendendo? Se tudo na sua história da tua família é ruim, você tem que ser o ouro nessa casa, o ouro nessa família. Sabe, se o seu relacionamento não é legal, você precisa ser o ouro, a pessoa que dá bons frutos. E se você fizer de tudo, e a pessoa que você tem honrado não te honrar, no mínimo, amanhã ou depois ela vai se arrepender, porque perdeu uma árvore boa, que dava bons frutos. Aonde você estiver, não é sobre lugar. Essa figueira estava numa vinha, parece estranho, mas eu estava lendo, não era incomum isso, eles plantavam outros tipos de árvore no meio, e ela estava lá e estava sendo cuidada. E às vezes você acha que você não frutifica por causa do lugar. O problema é pinhal. Querido, árvore boa é boa em qualquer lugar. O problema é a igreja, o problema é a empresa que eu estou. Não, árvore boa dá fruto em qualquer lugar. Nós temos aqui essas 2 árvores à frente aqui, que o propósito delas é uma beleza aqui, uma decoração, mas não há fruto. Para o propósito dela, ela serve, mas não tem fruto nela. Mas se eu pegar essa árvore, se você pegar e levar lá para a tua casa, porque você achar que se levar lá vai gerar algum tipo de fruto para você comer, vai gerar fruto? Vai? Está entendendo? Árvore, não é o caso dela, entendo o que eu estou falando. Uma árvore que não gera frutos, ela não gera em lugar nenhum.
E daí ela pega e sai, porque não, ali não era legal, essa igreja não é legal, a cidade não é boa. E às vezes o problema não é a cidade, não é o lugar, é a árvore. Você pode mudar para um monte de lugar, se você não aceitar essa transformação que Jesus gera na vida de uma pessoa para que ela dê bons frutos, você vai continuar sendo uma árvore seca, uma árvore que não produz, uma árvore que só produz coisas ruins. Pode sair do país, pode ir para Curitiba, pode ir para onde for. Quer frutificar? Começa onde você está. Onde Deus te colocou, na família que você está, na empresa que você trabalha, na igreja que você faz parte, na cidade onde você mora. Seja uma árvore boa que produz bons frutos. Se nós queremos que Deus nos leve a lugares que nós nunca sonhamos, nós vamos ter que dar fruto agora, onde nós estamos. Agora. Quando nós chegamos, era tudo simples, era tudo rústico. Mas nós não ficamos falando assim, não, o dia que tiver isso, tiver aquilo, nós vamos fazer. Nossa primeira Santa Ceia foi no escuro, porque acabou a energia. E nós fizemos do mesmo jeito. Produza onde você está. Frutifique agora. Aí quando melhorar, eu vou ser uma esposa melhor. Seja agora. Seja um marido melhor agora. Seja uma ovelha melhor agora. Aonde você está. Porque daí sim Deus vai nos levar a lugares que nós nunca sonhamos. O Senhor Jesus disse: seja fiel no pouco, eu te colocarei sobre o muito. José foi vendido pelos seus irmãos. Tinha tudo para ser um homem amargurado, sabe, revoltado, porque às vezes a gente justifica, né, a revolta de alguns porque a vida foi dura com ela. José poderia ser essa pessoa revoltada, e não foi. Foi traído pelos irmãos, vendido, levado para o Egito, vendido de novo para a casa de Potifar. Na casa de Potifar ele se tornou o responsável por toda a casa, porque ele deu bons frutos. Potifar olhou e viu que Deus era com ele, que o que ele fazia prosperava. Querido, o que nós fazemos tem que prosperar, o que vem para a nossa mão tem que prosperar. Daí o Potifar falou: não, pode cuidar da minha casa inteira, né? Só a esposa, deixa ela aqui, mas a casa você é o responsável. A mulher do homem lá ficou possessa, quis algo mais com José. José não quis. Ela acusou José de tentar abusar dela. E daí o que acontece? José é lançado em uma prisão. Lá na prisão ele poderia ter se tornado ruim, mas a Bíblia diz que naquela prisão José deu frutos. Como, pastor? O carcereiro deu a chave da prisão para José. Ou seja, querido, quem dá fruto é promovido aonde vai. Sabia? Quem dá fruto é promovido aonde vai. Se ele for vender sorvete, ele vai dar fruto e vai ser promovido lá. O José lá na prisão dando fruto. 2 homens vão parar na prisão, um copeiro e um padeiro. Tem um sonho. José, que tinha o Espírito de Deus, discerne o sonho, revela. O padeiro morre, o copeiro é restituído no palácio. O faraó mais tarde tem um sonho e fica perturbado, ninguém consegue decifrar. O copeiro fala assim: eu lembro de um homem que conheci lá na cadeia. Ele tem o Espírito de Deus e discerne os sonhos. E José agora vai diante de Faraó e frutifica mais uma vez. Traz a revelação do sonho. E Deus coloca José como governador do Egito. E mais uma vez José dá fruto, porque o Egito se tornou muito rico, porque José se tornou o governador do Egito. Querido, tudo que vem na mão de uma árvore boa, de alguém que, sabe, frutifica bons frutos, gera bons frutos, tem que prosperar, tem que ser diferente. Pastor, na minha mão parece que nada dá certo. Então muda, tem alguma coisa errada, tem que fluir. Eu ouvi uma frase no filme A Cruzada, anos atrás, e essa frase ficou. O ator no filme, ele encontra um lugar lá seco, feio, e ele fica um tempo ali, e ele transforma aquele lugar. E ele
né, providencia água, eles cavam lá, providencia água para aquele lugar, e alguém pega e vai elogiar ele, e ele fala assim, ó: que homem que é o homem que não faz do mundo um lugar melhor. Não é bíblico, não, mas é uma verdade. Nós somos a igreja. Nós temos que fazer desse mundo um lugar melhor. Amém, pessoal? Você recebe essa palavra? Levanta a tua mão e diga: Senhor Jesus, eu recebo a sua palavra para a minha vida. Que o Espírito Santo venha gerar frutos